Bom, gente, vamos começar então a atividade de hoje. A Luísa vai apresentar então para a gente a casuística publicada no Lancet do pessoal Lapetia Salpetriere. Então, vamos lá. Obrigado, viu, Luísa? Oi, gente, boa tarde. Vocês estão vendo, ouvindo aí? Deixa eu só ver se eles estão vendo e ouvindo, pessoal. Me dê uma sinalização aí, pessoal. Também está aqui o que, gente? Vocês estão vendo e ouvindo, gente? Dá para ouvir de boa, boa. Obrigada, Matheusão. Então vamos lá, gente. Como o professor falou, eu vou estar falando hoje. É aqui, né, professor? Então, vamos lá, gente. Esse Journal Club de hoje, a gente vai estar falando sobre o uso de ECMO para pacientes, nessa casuística aí que saiu no Lancet, sobre o uso de ECMO em pacientes com COVID, né, e síndrome respiratória aguda grave. Bom, para poder dar entrada aí nesse tema... Ô, Lu, não tá aparecendo os slides. Valeu. E aí? Agora tá. Então vamos lá, pessoal. Recomeçando aí. Então eu vou estar falando hoje sobre o uso de ECMO em síndrome respiratória aguda grave associada ao COVID-19. Essa fotografiazinha aí da Torre Eiffel é uma brincadeira, porque, enfim, essa corte é de um trabalho aí do... O professor falou no hospital, eu não sei falar, mas é na França, tá? Então vamos lá. O background é o seguinte, gente. Para entender o porquê que a gente colocaria um doente com COVID em ECMO, a gente tem que entender por que a gente colocaria qualquer paciente em ECMO VV. Eu não vou entrar muito sobre as filigranas da ECMO em si, mas mais sobre o que a gente tem de evidência de uso de ECMO em pacientes com ARDS. Então vamos lá. Acho que todos vocês já sabem que o tipo de suporte, né, de terapia extracorpórea que a gente acaba colocando os doentes em ARDS é a venovenosa, né, que vai acabar fornecendo oxigenação e a descarboxilação do sangue de forma a melhorar o repouso pulmonar e reduzir a lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Já está bem claro na literatura que você ventilar um pulmão já doente, de forma invasiva, com pressão positiva, isso vai agregar algum tipo de dano a mais para esse pulmão. Então, a gente vem tentando desenvolver terapias cada vez mais eficazes para poder promover o repouso pulmonar e uma ventilação mais gentil. Só que assim, poxa, então maravilha, vamos botar ECMO para todo mundo. Mas não é bem assim, porque a ECMO não deixa de ser um procedimento altamente invasivo, complexo e que pode sim resultar em complicações significativas. Então, qual é o doente que a gente vai colocar em ECMO? A gente vai botar em ECMO um pulmão como esse, um pulmão branco, um pulmão um pouco complacente, com espaço morto aumentado, no qual ou eu tenho uma hipoxemia refratária, que eu não consigo dar conta com a minha ventilação, ou que eu estouro o limite de pressões, né? E o, de certa forma, aceitável aí pela literatura para conseguir lavar o CO2 do doente. Obviamente não é só isso, né? O doente tem que ter várias outras coisas que eu tenho que cumprir para poder canular um doente em ECMO. A gente vai estar falando mais logo em seguida sobre isso. Aqui, gente, é uma ilustração simples de um circuito de ECMO. Peço desculpas pelas repetições, porque, enfim, com certeza todos vocês já estão bem familiarizados com isso, mas, enfim, a gente tem aqui um circuito tradicional, no qual a gente tem uma cânula de drenagem na femoral comum. Esse sangue desoxigenado vem por essa bomba propulsora aí com a pressão negativa, e aí vai chegar no oxigenador. O oxigenador vai ser uma mistura de oxigênio com frações de ar ambiente, né, até você conseguir a fração que você quer oferecer de FO2. Dentro dessas fibras ocas, a gente vai ter a passagem de gás, que é o gás do sweep gas, e nesse momento aí a gente vai ter a troca, né, do oxigênio pelo gás carbônico, e aí
esse sangue oxigenado e descarboxilado vai retornar aí pro doente, certo? Então, assim, pensando em mecanismos fisiologicamente de benefício potencial do uso da ECMO nos pacientes com falência respiratória. São vários benefícios. Não, é bem óbvio, né, a gente falar que realmente a gente vai minimizar a hipoxemia junto com a hipercapnia, e tudo isso vai diminuir, por exemplo, a pós-carga do ventrículo direito, aumentar o débito cardíaco, isso diminuir a DMOS do doente, mas só o fato de você também diminuir a hipóxia, que também pode ter a possibilidade de você dar um desfecho neurocognitivo a longo prazo melhor para o seu doente. Mas, assim, a grande estrela aqui, no caso, é a redução do estresse e do strain pulmonar. Que a gente vem numa era de que a gente sabe que ventilar os pulmões de forma mais gentil agrega menos morbidade e mortalidade para os nossos pacientes, né? Então, assim, com o uso da ECMO, a gente conseguiu, de forma bem eficaz, reduzir volutrauma, barotrauma, telectrauma e o biotrauma também recém-descoberto ou detalhado. Além disso, a gente tem relatos também de redução de miotrauma diafragmático com redução de complicações relacionadas à ventilação. Bom, e assim, falando em algumas casuísticas, a primeira que eu quero trazer, não são muitas, eu prometo, é do grupo lá da Austrália e da Nova Zelândia, que durante a pandemia de 2009, ventilando esse tipo de pulmão aqui, a pandemia de influenza, tá? De 2009, ventilando esse tipo de paciente, ventilando não, né? Os pacientes estavam canulados. Eles conseguiram uma mortalidade bem impressionante, apenas de 23% nos pacientes do grupo ECMO. Que isso, já para 2009, é incrível, né? Vocês vão ver que, até para as nossas datas atuais, esses 23% eles são bem impressionantes. Perfeito. Então, continuando aí em background, a gente vai trazer um pouquinho da literatura sobre o uso de ECMO em pacientes com ARDS. O primeiro trabalho que eu quero citar é o Caesar Trial. Foi um trabalho que tentou responder a pergunta de que se você fizer a oxigenação por membrana extracorpórea, esse tratamento ele se mostra seguro, eficaz e de baixo custo em comparação com a ventilação convencional para o tratamento de insuficiência respiratória grave em adultos. O desenho do trabalho foi randomizado e controlado. Os pacientes foram alocados em grupos, né, 1:1, em ventilação convencional, ou uma referência para um centro especializado em ECMO. A análise foi por intenção de tratar. Esse trabalho ele aconteceu lá na Inglaterra, foi muito cêntrico. E ele alocou pacientes, né, randomizou pacientes de 2001 até 2016, tá? Que tipo de doentes? Eram pacientes com ARDS grave, potencialmente reversível. 180 pacientes acabaram sendo inclusos. E o critério de inclusão era um Murray Score 3 ou mais. Todos vocês que já preencheram o headcap da ECMO devem saber aí bem o Murray Score, mas só lembrando, ele tenta descrever uma lesão, um pulmão mais doente, de certa forma. Então, assim, ele tem basicamente 4 critérios, que é a quantidade de quadrantes que você tem consolidação em imagem de tórax, né? Acho que, em geral, é raio-x que a gente acaba usando, a complacência, a relação PF, e o último critério, acho que esqueci, professor Carlos. E a PIP, é isso mesmo. O pH, além disso, para incluir, então, era um Murray Score 3 ou mais, ou seja, um pulmão bem doente, um pH menor que 7,2, apesar de uma VM otimizada, ou seja, um paciente que tem acidose respiratória importante, e na idade eles limitaram aí para 18 a 65 anos. Critérios de exclusão. Eles excluíram os pacientes que estavam com ventilações em parâmetros altos por mais de 7 dias. Pacientes que tinham sangramento do sistema nervoso central e os pacientes que você já estava pensando em fechar prognóstico de cuidados paliativos para eles. A intervenção no grupo ECMO foi uma ventilação protetora por 12 horas. Se o paciente não tivesse resposta, o paciente era canulado em ECMO. No grupo controle, os doentes eram ventilados ou com PCV ou com ventilação de alta frequência ou ambos, e o crossover não era permitido. E quem que eram esses pacientes não respondedores que eram canulados em ECMO? Era um doente que precisava de um FI de 90, né, maior ou igual a 90, para saturar mais que 90%, tivesse uma acidose respiratória ou metabólica com pH menor que 7,2 refratário, ou uma instabilidade hemodinâmica. O tipo de ECMO que foi usado aqui foi venovenosa. Isso aqui é interessante, eu trouxe também, porque
O pessoal sempre fala, como é que você ventila um doente quando ele está em ECMO, quais parâmetros você coloca no ventilador. Esses foram os parâmetros que o CESAR Trial acabou utilizando. Eles se basearam em pressão de pico, porque os pacientes não necessariamente estavam bloqueados, então não necessariamente dava para calcular o platô. Era uma pressão de pico entre 20 e 25, um PIP de 10 a 15, uma frequência respiratória de 10 e um FO2 de 30%. Obviamente, isso se o doente tolerasse. O desfecho primário era morte ou incapacidade em 6 meses. E como críticos a esse trabalho, 25% do grupo randomizado para ECMO acabou não recebendo a terapia. E desses 17 que não receberam a terapia, 14 sobreviveram. Então, o risco relativo desse trabalho não foi exatamente para ECMO, e sim para uma referência para um centro de ECMO, e talvez para cuidar melhor do doente, ventilar melhor esse paciente. Além disso, os tratamentos no grupo controle eles não foram padronizados. Então, aqui a gente tem, de forma gráfica, a evidência aqui do desfecho primário desse trabalho, que a morte e incapacidade em 6 meses ela foi significante estatisticamente. No grupo ECMO, deixa eu ver se consigo puxar aqui. Então, no grupo ECMO, a gente teve 37% de morte ou incapacidade em 6 meses versus 53% aqui no grupo controle. Só que quando você coloca só a morte com menos de 6 meses, isso perde significância estatística, o que mostra pra gente que talvez a incapacidade foi que pesou aqui, tá? E outra coisa que chama a atenção é que no grupo ECMO, o uso de ventilação protetora, estrito senso, assim, de forma realmente protetora, foi bem maior do que no grupo controle de forma estatística, a diferença. A sobrevida aqui no grupo ECMO canulado versus não canulado. No grupo canulado, a gente teve uma sobrevida de 63% contra 82% no grupo não canulado, que talvez isso realmente faça sentido, porque os pacientes provavelmente eram menos graves, né? E essa sobrevida de 63%, vocês vão ver que isso é um dado que meio que se repete aí nas cortes que levam em conta o uso de ECMO em pacientes com ARDS, esse valor de mortalidade por volta dos 35% por aí. Uma outra crítica a esse trabalho, porque apesar dele ele favoreceu o uso de ECMO em ARDS, né? E a maioria dos doentes dele eram com pneumonia, que tinha pneumonia bacteriana e viral, é que, se vocês derem uma olhada, as informações de follow-up completas no grupo convencional, né, que só fez ventilação mecânica, foi só de 36%. A gente teve informação detalhada aí do follow-up desses pacientes. No grupo ECMO, 58% eu tive de follow-up com informações detalhadas. Sendo que aqui, a gente tem já o conhecimento de que pelo menos 3 pacientes do grupo de ventilação do manejo convencional estavam vivos, mas eu não tinha outras informações. E se esses pacientes, por exemplo, eles não estivessem incapazes, eles estivessem completamente capazes do autocuidado e tal, provavelmente isso iria tirar a significância estatística do trabalho do desfecho primário do CESAR Trial. Aí vem o EOLIA, né? Acho que todos vocês conhecem também, já ouviram falar do EOLIA. Foi um trabalho publicado no New England de 2018 pelo Alan Combs, né? E aí, assim, ele tenta responder a pergunta de que se em pacientes com ARDS grave, o início precoce da oxigenação por membrana extracorpórea, né, que é a ECMO, em comparação com o tratamento padrão, melhora a mortalidade em 60 dias? Então, o desenho foi um trabalho também randomizado, controlado, foi estratificado por centro, por duração de ventilação mecânica, internacional, predominante na França, multicêntrico. Basicamente, eram pacientes com ARDS grave, foram 249 doentes randomizados, e os critérios de inclusão, que isso também acho que a gente vai ver se repetindo bastante, se falar sobre isso na literatura, ele usou ventilação mecânica com menos de 7 dias, ou seja, os doentes mais numa fase mais precoce, com parâmetros altos, um FO2 maior que 80%, ventilando a 6 ml por quilo, com PIP maior que 10, desde que refratário a terapias adjuvantes já, prona, NO, manobra de recrutamento, e nisso eles mantendo uma relação PF menor do que 50 por 3 horas, ou menor do que 80 por 6 horas. O outro critério que eles usaram era uma acidose respiratória importante, que é um pH menor do que 7,25, com um PCO2 maior que 60 por mais de 6 horas. Isso com a ventilação já otimizada para tentar lavar CO2, né, e ventilar melhor esses pacientes. Os critérios de exclusão do EOLIA foram gestantes, ventilação com mais de 7 dias, os obesos mais mórbidos, insuficiência respiratória crônica, e falência cardíaca resultando na necessidade de um ECMO VA, tá?
Então, assim, a intervenção foi o grupo ECMO, você fazer venovenosa, né? A ECMO era venovenosa, a ventilação era protocolizada, os pacientes todos recebiam anticoagulação plena. E aqui, diferente do CISA Trial, o controle também teve uma ventilação protocolizada, em geral ventilou por volume controlado, e o crossover ele era permitido, só que ele era restrito, né? Tinha indicações claras de quem é que poderia ser candidato aí a um crossover. No grupo ECMO, os pacientes eram ventilados com volume controlado com a PIP maior que 10 e um volume corrente para um platô menor que 24, menor ou igual a 24, ou com a PRV, PCV a PRV, desde que o APRV tivesse um drive, né, de delta de 14, né, com pelô maior ou igual a 10 e um PRI menor ou igual a 24. A relação em Zs era de 1:2, e a FO2 que eles costumavam tentar colocar era de 30 a 50%, com uma frequência respiratória de 10 a 30. Uma coisa bem interessante do EOLIA é que eles deixam claro que eles estimularam o desmame de sedação precoce desses pacientes. No grupo controle, eles usaram a estratégia do Express Trial, com uma ventilação com volume corrente de 6 ml por quilo e uma PIP para um platô de 28 a 30 centímetros de água. Eles recomendavam fortemente prona prolongada e bloqueio neuromuscular, e se hipoxemia, recrutamento e óxido nítrico. Tá? E aí, quem que eram os doentes que o pessoal lá do EOLIA submetiam a um resgate do grupo controle? Eram os doentes que ficavam com hipoxemia refratária, com saturação menor do que 80% por 6 horas, a despeito de prona e manobras de recrutamento e óxido nítrico. Desde que o doente não tivesse já moribundo, né, com DMOS irreversível, e que o médico que estivesse cuidando do caso, ele acreditasse sim que a ECMO pudesse potencialmente mudar o desfecho daquele doente. O tempo para canulação média de 3 horas, e o crossover, os pacientes do controle de crossover, eles demoraram uma mediana de 4 dias para serem canulados, mas a média foi 6,5 dias após a randomização, então foi uma canulação um pouco mais tardia. O desfecho primário foi mortalidade em 60 dias. Como anticoagulação, eles usaram heparina não fracionado, eles buscaram um alvo de TPA de 40 a 55, isso é importante porque a gente vai comparar com a nossa coorte, que foi um pouco maior. O teste de autonomia, acho que também vocês estão bem cientes, redução do sweep gas para 0 por 1 hora, e isso desde que permanecesse um PO2 maior que 70, uma FO2 no ventilador menor do que 60, respeitando um platô menor do que 30 e ausência de corpo pulmonar ali no eco. Críticas ao EOLIA, um crossover de 28% no grupo controle, então assim, o grupo controle sendo submetido a ECMO, que pode diluir o efeito da intervenção. O trabalho ele foi underpowered, porque ele acabou sendo interrompido precocemente por uma análise interina pré-determinada. O recrutamento foi lento ao longo de 6 anos, levando a uma potencial fadiga de estudo ou mesmo mudanças de prática. Aqui a gente tem de forma gráfica também os desfechos, né, o desfecho primário do EOLIA. A gente vê que a mortalidade de 60 dias ela não foi significante estatisticamente, né, mas assim, a gente nota que existe uma tendência a uma redução de mortalidade dos doentes que foram canulados em ECMO, 35% de mortalidade do grupo ECMO versus 46% do grupo controle. Falência terapêutica, isso sim foi significante, estatisticamente a diferença. E o que foi falência terapêutica? No grupo ECMO foi morte, e no grupo controle foi morte ou necessidade de crossover, né, com canulação do doente em ECMO. Aqui falando um pouquinho das complicações relacionadas à terapia, a gente vê que no EOLIA não houveram AVCs isquêmicos, pelo menos descritos na corte deles. Já no grupo controle houve 5%. Sangramento com necessidade de concentrado de transfusão realmente foi maior no grupo que foi submetido a ECMO. Trombocitopenia grave também foi maior, e PAV tratada com antibiótico foi igual nos dois grupos. Bom, como foi um trabalho que houve uma grande quantidade de crossovers, a gente vê que a mortalidade, o percentual de mortalidade no grupo, nos pacientes que fizeram crossover, foi a maior de todas. Então, 57% dos doentes foram submetidos a crossover, eles tiveram mortalidade aumentada. E a gente vai ver que, assim, esses doentes eles eram mais graves. Quando eles pegaram os dados desses pacientes lá de entrada, eles já eram doentes que tinham um pulmão mais ruim, uma DMOS mais importante. E eles pioraram muito nas 24 horas pré-canulação, o que pode ter agregado, além de ter sido uma canulação bem tardia, que a gente vai ver também que tem algumas coisas que já mostram que quanto mais tempo até a canulação, isso agrega mortalidade para os doentes. Então,
o que o pessoal o Alan Combs acabou fazendo? Eles usaram esse teste que é o Rank Preserving Structural Failure Time Analysis. É tipo uma análise que controla para... Quando o trabalho tem muito crossover, ele tenta colocar a sobrevida contrafactual, pelo que eu entendi, e eles avaliam assim que a sobrevida baseado no que o paciente deveria ter recebido pelo grupo que ele foi alocado. Então, assim, qual seria a sobrevida de acordo com se não tivesse havido os crossovers. O professor pode depois, quem sabe, explicar um pouco melhor. E quando eles fizeram essa análise, eles viram, isso foi o próprio pessoal do EOLIA que fez, eles colocam que o hazard ratio para realmente a ECMO ser protetora em ARDS grave foi de 0,5, que beirou mesmo a significância estatística, fazendo essa correção aí desse teste, com P de 0,055. Tá? Um intervalozinho de confiança aqui que, infelizmente, acabou ultrapassando aqui a linha do 1. Certo? Bom, porém, o que eles viram foi que nos desfechos secundários, a ECMO acabou sendo benéfica para quase tudo, assim, desconsiderando quem não for tão purista, aqui tem o 0, mas para quem for, considere então só os últimos aqui desfechos secundários. Mas, enfim, o que eles viram foi que os pacientes, eles tiveram mais dias livres de vasopressor, mais dias livres de falência cardíaca, de diálise, de disfunção renal, mais dias livres de necessidade de prona e de uso de NO. Então, assim, os desfechos secundários de EOLIA foram realmente um pouco animadores. Foram bem animadores, na verdade. Bom, surpreendentemente também, o Alan Combs ele acabou fazendo aqui uma análise de subgrupo e viu que os pacientes que se beneficiavam mais, porque assim, gente, não adianta só a gente também dizer, ECMO ajuda, mas ajuda também em quem, né? A gente tem que descobrir em quem que ajuda, quanto custa, tem que pensar em tudo isso. No custo tanto humano quanto material. Então, assim, a gente teve que... Ele viu uma análise de subgrupo que os pacientes com PF maior ou igual a 66 que realmente mostraram um perfil de ser realmente a ECMO mais protetora com significância estatística. A DRIVE não foi diferente, e o PCO2 maior que 55, ele também foi protetor. Ele chega no 1, e aí, novamente dizendo, para quem não é tão purista, então talvez o PCO2 maior que 55 também mostrou ser uma indicação aí adequada. Baseado nisso também, eles avaliaram os critérios de inclusão deles dos pacientes, né? A PF menor que 50 ou menor que 80, ou mesmo a acidose respiratória, e o único critério que eles viram que realmente teve uma redução absoluta do risco com significância estatística foi o critério 3 de inclusão, que foi aquele da acidose respiratória, com PCO2 maior que 60. Bom, depois do EOLIA, ficou parecendo que a pergunta ainda estava sem resposta. Então, poxa, a ECMO ajuda, ajuda em ARDS, eu posso usar, eu devo usar, como é que eu faço, né? E aí, assim, houveram vários editoriais após isso, e enfim, a literatura continua buscando as respostas das perguntas que ainda estão sem resposta. Esse editorial, por exemplo, é do antigo editor-chefe do New England, que é o Drazen, eu acho, Drazen, não sei como pronunciar o nome dele, e ele coloca que a ECMO provavelmente deve ter, sim, algum benefício nesse contexto, apesar de que o trabalho não tenha sido tradicionalmente positivo. E ele chama atenção para todos os desfechos secundários tendo favorecido a terapia em ECMO. Bom, o EOLIA, ele, como eu disse, né, ele gerou um monte de discussão aí na literatura e, assim, a nossa análise, normalmente, de literatura científica é pela técnica, pela estatística frequentística. E a gente pode também fazer as avaliações através da análise bayesiana, que o modelo bayesiano, ele leva em conta o que a gente tem na literatura de evidência e também que seria uma probabilidade tipo pré-teste, junto com o quão séptico ou quão entusiasmado, né? Tipo, o quão convencido é o médico de que aquela terapia pode realmente ajudar naquela determinada condição. Então, utilizando esses dados, né, da literatura, do que a gente já tem de literatura pré o trabalho que você está querendo avaliar, mas o quão séptico ou quão convencido eu estou que aquela terapia pode ajudar. Eles pegaram, fizeram essa avaliação, jogando os dados do EOLIA, e o que eles viram é que a probabilidade posterior de efeito positivo da ECMO em pacientes com ARDS grave é de 88% a 99%, isso usando essa análise bayesiana. E esse 88 seria variando entre o médico que está
cuidando do caso, ele ser mais cético, ou até 99% se o médico for estiver extremamente convencido que aquela terapia ajuda. Esse outro trabalho, né, esse outro editorial aqui, ele coloca que, então, poxa, a ECMO ajuda, a ECMO funciona? Parece que essa pergunta já foi respondida. Então, a nossa pergunta a partir de agora talvez deva ser quanto que ela funciona, em quem ela funciona e qual é o custo para eu acabar utilizando a ECMO nos meus doentes. Eu juro que estou chegando no trabalho. Então, assim, a gente sabe que a ventilação, você ventilar um doente, especialmente um pulmão doente com pressão positiva, ela tem a gente pode cair em várias armadilhas, né? Se você tenta ventilar o doente com volumes muito baixos, aquelas áreas de interface entre áreas que estão colapsadas com áreas abertas, que tem uma tensão muito alta, isso pode gerar essa abertura e fechamento, isso pode gerar atelectrauma com inflamação, ou você optar por ventilar um doente com volumes mais altos, aí você peca, porque você pode gerar especialmente aquela hiperinsuflação, especialmente regional, que pode gerar vazamentos de ar e sobredistensão. E o famoso barotrauma também, né, que a gente está bem conhecendo. Surgiu também o conceito de biotrauma, né, que foi mais recentemente descrito. E agora a gente tem que lidar também com o conhecimento de mechanical power. Eu não vou entrar muito aqui nessa fórmula, eu sei que é uma fórmula não muito atraente, mas basicamente o que ela tenta nos dizer é que a gente tem que se preocupar não só com a intensidade da nossa ventilação mecânica com relação a níveis de volume, de pressão, mas também lembrar de que a gente tem uma frequência respiratória e que isso sim pode agregar danos para os nossos pacientes. Esse trabalho de 2018, que é até de um brasileiro como médico principal, né, como nome principal do trabalho, ele mostra que assim eles conseguiram mostrar um valor de cutoff de mechanical power a partir do qual houve um aumento de mortalidade intra-hospitalar. E esse valor está aqui, entre 18 e 20, mais ou menos. A partir daí a gente começa a lesar o pulmão e agregar dano para o pulmão a ponto de aumentar a mortalidade intra-hospitalar. A Lifeguard foi uma coorte prospectiva internacional de ventilação mecânica, do manejo de ventilação mecânica durante ECMO para pacientes em ARDS. Nessa coorte, 96% dos pacientes foram ventilados com mechanical power menor ou igual a 17 joules por minuto, que foi aquele valor de corte lá daquele trabalho que eu mostrei para vocês. E vejam, assim, que pré-ECMO a gente tem valores mais altos de mechanical power que acabam caindo dramaticamente aqui no primeiro dia que você acaba colocando os doentes em ECMO. Então, para a redução de mechanical power e produção de uma ventilação mais gentil, a ECMO, com certeza, ela tem seu papel, sim. Outra coisa que o Lifeguard trouxe para a gente foi que ele conseguiu fazer preditores de mortalidade em 6 meses, né, para pacientes com ARDS severa, resgatados por terapia extracorpórea, né, por ECMO. E eles viram, por exemplo, que o atraso na intubação, entre a intubação e o início da ECMO por dia, agrega 8% a mais de mortalidade para os doentes. Além disso, eles viram que, por exemplo, o balanço positivo nos primeiros dias, para cada litro agregaria 28% de mortalidade, dentre outras coisas, como, por exemplo, que a condição de imuno comprometido, ela gera um risco bem maior para o doente, que isso aí, acredito que todo mundo também já tem mais ou menos na cabeça. E aí, assim, se a gente não tem literatura completamente convincente, o que a gente faz? Faz meta-análise. E aí a gente teve essa meta-análise, o Lancet produziu essa meta-análise em 2019, e aqui está usando os dois grandes trabalhos, que é o CISA Trial e o trabalho do Combs de 2018, que é o EOLIA, e realmente favoreceu o uso de terapia, né, de ECMO para pacientes com ARDS grave, com um intervalo de confiança aqui que não cruza a linha do 1, não. Bom, desculpa, eu voltei. Agora sim a gente vai falar de ECMO no COVID, porque não adiantava eu falar de ECMO no COVID se vocês não estavam, ou se vocês já não tinham as impressões de vocês se eu devo usar ECMO em ARDS ou não. Se é que o COVID a gente pode chamar de ARDS, né? Mas eu vou chamar de ARDS. Bom, então assim, esse trabalho, ele foi uma coorte retrospectiva que tenta responder, né, em pacientes com COVID confirmado, que tenta responder quais as características clínicas e desfechos dos pacientes com ARDS severa e COVID confirmado manejados em ECMO. Bom,
como eu disse, foi um estudo de coorte retrospectivo, os pacientes eram pacientes com COVID confirmado por RT-PCR em suave nasal ou secreção traqueal, que fechavam critérios para ARDS severa e que estavam em ECMO, VV ou VA. A exclusão foi você canular o dente para um choque cardiogênico isolado. Os critérios de elegibilidade para ECMO foram indicações para ECMO, elas foram discutidas em reunião de staffs com pelo menos 2 intensivistas. Os pacientes tinham que ter os critérios de ARDS, junto com ventilação mecânica menos de 7 dias, um FO2 maior ou igual a 80%, com volume corrente de 6 ml por quilo, um PIP maior que 10. Isso vocês viram que se repete bastante aí nos trabalhos. Mas a refratariedade a terapias adjuvantes, né? Prona, NO, recrutar. E aí eles usaram os critérios de inclusão do EOLIA, né? Que é a PF menor do que 50 por 3 horas, ou menor do que 80 por 6 horas, ou uma acidose respiratória aí com PCO2 maior que 60 por mais de 6 horas, apesar de uma ventilação mecânica otimizada. Eles estimularam fortemente o uso de terapias adjuvantes, como prona e óxido nítrico, antes do início da ECMO. E as contraindicações que eles usaram para a ECMO foi idade maior que 70 anos, comorbidades graves, PCR, exceto se a ressuscitação cardiopulmonar fosse imediata e o tempo de anóxia fosse menor do que 15 minutos, DMOS refratária, um SAPS muito alto, injúria neurológica irreversível e os pacientes estavam ventilando há mais de 10 dias. Ventilação mecânica, né? A canulação foi percutânea, guiada por ultrassom. A ECMO, quando os pacientes foram colocados em ECMO VV, a cânula de drenagem ela tinha entre 25 e 29 French na femoral comum. E a cânula de devolução na via jugular direita era extremamente recomendável. A ECMO VA, a cânula de aspiração, ela tinha entre 23 e 29 frentes na via femoral comum, e a cânula arterial de devolução tinha entre 15 e 19 frentes na artéria femoral comum, mais uma cânula de perfusão na artéria femoral superficial. O fluxo da ECMO, ele era titulado o suficientemente para conseguir uma saturação maior do que 90, e a anticoagulação aqui, eles usaram faixas de TTPA um pouco mais elevadas. Eles buscaram TTPA entre 60 e 75 segundos, que foi um pouquinho maior do que o do EOLIA, que eu coloquei a colinha aqui para vocês, foi 40 a 55 segundos. Isso porque a gente já tinha evidência de que os pacientes com COVID, eles tinham aquela endotelite importante, com tendência à trombose. O limiar transfusional que eles utilizaram foi um HB de 7 a 8, ou menor ou igual a 10, se a hipoxemia fosse muito persistente. A transfusão de plaquetas acontecia se os pacientes tivessem com menos de 50 mil plaquetas ou menos de 100 mil com sangramento. Eles dosavam hemoglobina livre para avaliar hemólise e dosavam também fibrinogênio diariamente. A ventilação durante a ECMO era encorajada que a ventilação fosse protetora, com redução de mechanical power, com redução, né, com volume corrente baixo, frequência respiratória baixa, drive baixo, pressão de platô baixa. Eles também encorajaram a prona precoce, exceto contraindicações. Eles citavam como contraindicação a prona hemoptise maciça, PVP a menos de 2 dias e dreno de tórax único com escape aéreo. A coleta de dados eles fizeram coleta de dados das especificações da ventilação mecânica, dos gases arteriais, das terapias adjuvantes que eles utilizaram, das complicações relacionadas à ECMO, e disso tudo diariamente nos primeiros 7 dias e depois a cada 7 dias até o D60, desmame da terapia ou morte do doente. As complicações que eles tentaram avaliar relacionadas à ECMO foram sangramento importante, e sangramento importante aqui para eles era um sangramento que precisava de mais de 2 concentrados de hemácia, ou hemorragia intracraniana, ou você sangrar e precisar de um procedimento cirúrgico, endoscópico para poder resolver, ou um sangramento que fosse letal, né, que fosse fatal, que o paciente viesse a morrer por conta disso. Além disso, né, fora o sangramento importante, complicações relacionadas à ECMO, eles também tentaram avaliar a quantidade de transfusão de hemoderivado, se o paciente tinha hemólise maciça ou não, a necessidade de troca de circuito de ECMO, plaquetopenia severa, a incidência de AVC, a necessidade de terapia de substituição renal, TEP confirmado, pneumotórax, PAV, bacteremia e PCR. Bom, os desfechos. Eles avaliaram se o paciente, eles fizeram uma avaliação por estados, né? Então, assim, eles entendem que o paciente tinha um contínuo dentro da UTI,
e eles poderiam estar em ECMO, poderiam estar na UTI sem ECMO, poderiam estar vivos e fora da UTI, ou poderiam ter ido a óbito. E aí eles avaliaram o tempo em cada estado foi calculado para cada paciente. Esse foi o desfecho primário, né, do trabalho. E aí eles viram isso nos dias 28, 40, 50, 60, 70, 80, 90, após a canulação do doente em ECMO. Além disso, o desfecho secundário foi as complicações relacionadas à ECMO e à estadia na UTI. Eles usaram como fórmula para o Mechanical Power essa fórmula aqui, que é um pouco mais palatável que aquela anterior, mas que usa essa constante vezes o volume corrente, a frequência respiratória, a pressão de pico e a driving. E esse conceito de ventilatory ratio, eu não sei se todos vocês têm, mas basicamente ele tenta estimar um pouco da fração de espaço morto do doente. E eles acabaram colocando também aí nas tabelas, por isso que eu coloquei a fórmula que eles usaram. Bom, análise estatística. As variáveis categóricas foram expressas em N, né, em percentual, as contínuas expressas em média ou mediana. O modelo foi esse modelo de multistado, que descreve a trajetória pelo tempo dos pacientes na UTI. E aí, assim, o doente ele poderia estar em ECMO e falecer, ou ele poderia, né, estar na UTI e ter sido desmamado da ECMO. Nesse momento, ele poderia vir a falecer, ou ele poderia evoluir para um terceiro estado, que é vivo e fora da UTI, que mesmo aquele também poderia vir a falecer. Os pacientes que não alcançaram o estado final absortivo foram censurados no final do período de observação, que aconteceu no dia 10 de julho de 2020. O modelo de Cox estratificado em cada transição possível foi ajustado para estimar a probabilidade de transição de um estado para outro e probabilidade de ocupação em cada estado. Tá? E aí todas as análises foram feitas com um alfa de 5%, né? Um P de 0,05, e o software que foi utilizado foi o R. A gente vai agora para os resultados. Aqui tem o flowchart do trabalho. Então, a gente teve 492 doentes que foram avaliados, sendo que só 83 realmente foram incluídos. Ele não descreve os motivos de não inclusão desses 409 doentes, então talvez isso seja até um ponto meio que a ser criticado do trabalho. Então, foram 83 pacientes que estavam recebendo ECMO para ARDS severa inclusos. 30 faleceram, 1 estavam em ECMO ainda, 4 na UTI e já desmamados de ECMO, e 48 vivos e fora da UTI, sendo que 14 estavam hospitalizados ou em centros de reabilitação e 34 já tinham retornado para casa. Essa primeira tabela, ela traz as características dos pacientes pré-ECMO. E aí aqui, ó, vejam que isso aqui são os vários estados que o doente pode ter, e aqui são todos os pacientes, né? Uma avaliação mais global, dos 83. Então, a maioria dos doentes eram pacientes do sexo masculino, eles tendiam mais a um sobrepeso, o SOFA era na faixa de 12, isso tá mais claro, ó, e os pacientes que, isso não tem tanta diferença assim para você dizer que, porque aqui tudo bem, é um SOFA de 9, os pacientes eles estavam vivos, mas ainda estavam na UTI. Ele não coloca aqui, tá aqui, os que tinham recebido alto da UTI, eles tinham um SOFA até mais alto, então isso aí não foi tão significante, eu acho. O componente do SOFA 3 ou maior aconteceu em 17% dos pacientes, isso pré-ECMO, tá? O componente cardiovascular do SOFA de 3 ou maior em 51% dos pacientes, ou seja, a estabilidade hemodinâmica aí nesses 51%. E as comorbidades, acaba que a hipertensão foi a comorbidade mais encontrada junto com o diabetes, tá? Mas também uma boa fração aqui de pacientes com doenças respiratórias crônicas, sendo DPOC ou asma. Uma coisa aqui que se repete nas casuísticas de COVID, né? O tempo do início dos sintomas para intubação de 8 dias e tempo dos primeiros sintomas para admissão na UTI de 7 dias, isso a gente já tem meio que tabelado aí dos outros trabalhos. O tempo da intubação para canulação em ECMO foi de 4 dias, um pouco maior aí, como a gente viu do EOLIA. E os parâmetros de ventilação, a gente vê que os pacientes eles estavam com FO2 de 100%, né? Pré-ECMO isso. Eles tinham uma PIP na faixa dos 14, um volume em ml por quilo de 6 ml por quilo, ou seja, eles tentaram realmente fazer uma ventilação protetora, com a frequência respiratória na faixa de 29, que não é tão alta assim, o platô na faixa dos 32, uma driving de 18,
uma complacência de 22, o mechanical power estava em 24,7 e esse ventilatory ratio, que pode falar a favor do espaço morto dos doentes, era de 2,7. Aqui a gente tem, por exemplo, os últimos valores de gasometria do doente antes de ser canulado em ECMO. Então, se ele tinha uma PF, a maioria dos doentes tinha uma PF na faixa de 60 e era um PCO2 de 57. Então, assim, não era tão ruim assim, né? Que mais? Acho que digno de nota, acho que só isso mesmo. As terapias para ECMO de resgate que eles usaram. 96% dos pacientes usou bloqueio neuromuscular. E que mais? A posição prona, 94% dos doentes foram submetidos à prona pré-ECMO nessa coorte, 34% usou NO, tá? E 4% dos doentes sofreram PCR. Aqui a gente tem uma tabela que compara as características de baseline dos pacientes dessa coorte, né, de ECMO em pacientes com COVID-19, com o Eolia, né? E a gente vê assim que os pacientes com COVID eram um pouquinho mais jovens, tá? A predominância do sexo masculino ela se mantém tanto no Eolia quanto nessa coorte de pacientes canulados com COVID-19. O SOFA score era um pouco maior nos pacientes com COVID-19. O tempo de admissão na UTI até a canulação em ECMO foi um pouco maior, no Eolia foi de 2 dias e aqui a gente teve nessa nossa coorte 4 dias. E a PF era um pouco menor até do que o Eolia. O Eolia, a PF média era de 73 e aqui nessa nossa coorte era de 62, tá? As terapias também aqui que a gente utilizou, elas foram parecidas, né? Assim, o uso de prona, o uso de óxido nítrico aliás, minto, perdão. O uso de prona nos pacientes foi bem superior ao uso do que foi utilizado aqui no Eolia, por exemplo. Bom, aqui a gente tem graficamente uma demonstração de que realmente no pré-ECMO a gente tem valores de volume corrente, valores de frequência respiratória bem maiores do que o que a gente acaba conseguindo após você canular o doente em ECMO. Então, você canula em ECMO e sim, você consegue uma ventilação mais gentil, com redução aí de parâmetros. Aqui também a gente tem a amostra de que a gente consegue um valor de pressão de platô menor, um valor de drive menor. E aqui, ó, eles colocam a barrinha laranja, são os pacientes com Covid-19, a barrinha azul é o braço de ECMO do Eolia. Tá? Aqui eles mostram que realmente a gente consegue reduzir o PCO2 e consegue sim aumentar também a PO2 desses doentes aí após canulá-los em ECMO. Aqui é uma coisa que eles também destacam no texto sobre o mechanical power, que realmente no primeiro dia depois de você canular os doentes em ECMO, lembrando que antes da canulação eles tinham um mechanical power de 24,7, esse mechanical power cai para 6,1 pós a canulação em ECMO. Então, realmente, a gente consegue uma ventilação mais gentil. Aqui é uma tabela que eles mostram as características no D1 de ECMO. A gente vê que, de forma bem predominante, a canulação foi fêmuro-jugular. E, assim, eu sei que a gente não pode fazer inferências disso, mas os 2 pacientes que a canulação foi fêmuro-femoral vieram a falecer, e a gente realmente sabe que é mais difícil você realmente conseguir sucesso com a ECMO venovenosa fêmuro-femoral. A maioria dos pacientes utilizou uma cânula de drenagem de 29 French, a cânula de retorno mais utilizada foi de devolução mais utilizada foi a de 21 French. O fluxo da ECMO foi de 5,1 médio, o sweep gas médio foi de 5. Os pacientes todos estavam com FiO2 de 100% na membrana da ECMO, tá? E aqui a gente vê que já no primeiro dia de ECMO, a fração de pacientes com componente renal do SOFA mais alto realmente aumentou bastante, era de 24% agora, e o componente cardiovascular permaneceu mais ou menos parecido. Os parâmetros de ventilação, a gente vê que eles caíram bastante, né? Então, aqui a FiO2, isso aqui é do ventilador, tá? O da membrana, a FiO2 está aqui, é 100%. Mas a do ventilador cai para 55%, a PIP cai para 12, o volume corrente cai para 2,5 ml por quilo, a frequência respiratória para 20, o platô para 27, a driving para 12, a complacência baixa, 12,5, isso costuma acontecer, e o mechanical power, como eu mostrei para vocês, que de 24 ele cai para 6,1. O ventilatory ratio caiu também aí, que é aquele parâmetro que eu falei para vocês sobre espaço morto. Uma coisa que é interessante e que nosso chefinho usa bastante
é realmente o APRV. 84% dos pacientes deles foram ventilados com bilevel ou com APRV, só 16% com volume controlado. Bom, sobre os gases, enfim, sobre os gases sanguíneos desses pacientes, a gás arterial deles ficou bem normalizada, né, no primeiro dia de ECMO. Exames laboratoriais, eu acho que não vou entrar muito nisso. E sobre terapias adjuvantes na ECMO, já no primeiro dia, 84% dos pacientes estavam bloqueados, 8% estavam em posição prona, e é mais ou menos isso que eu queria ressaltar. Bom, aqui nessa casuística, então, 81% dos pacientes foram submetidos à prona, 96% foram submetidos a bloqueio neuromuscular, NO foi utilizado em 6% dos casos e corticoide de altas doses em 20% só dos pacientes, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho mais brevemente sobre as complicações da ECMO. A gente vê que a terapia de substituição renal foi necessária em 46% dos casos, tá? As terapias adjuvantes eu já mostrei para vocês, foi aquele gráfico anterior, 81% dos pacientes foram pronados mesmo em ECMO, tá? Isso aqui é já em ECMO. E sobre terapias específicas do COVID eu não vou entrar muito nisso, acho que não cabe. A gente vai falar um pouquinho sobre as complicações. Basicamente, a complicação mais importante foi hemorragia maciça, que foram aqueles critérios que eu contei para vocês, tipo de precisar de mais dois concentrados, ou de intervenção, ou de sangrar dentro da cabeça. 42% dos pacientes passaram por algum tipo de hemorragia importante, né? E a grande maioria o foco maior foi oronasal, sangramento oronasal mesmo, tá? Os pacientes que precisaram de mais de um concentrado de massa foram 77% dos casos, e sobre AVCs a gente vai falar mais à frente aí, sobre esse tipo de complicação. Bom, então assim, no D60 aqui, desses pacientes, 6% deles estavam em ECMO, 18% estavam na UTI e desmamados da ECMO, 45% estavam vivos e fora da UTI e 31% haviam falecido. Então, assim, essa é a forma como eles colocam o probability plot deles, né? Que é o modelo de multistado, que você consegue avaliar a evolução do estado clínico do doente na UTI, ou seja, se é um doente que você vai vendo que a probabilidade dele, por exemplo, estar em ECMO, ela vai reduzindo-se com o tempo. E que a probabilidade dele estar vivo e fora da UTI, ela vai se avolumando, tá? Bom, então, discussão bem rápida. Então, assim, basicamente, os primeiros trabalhos que falaram de ECMO para COVID, eles foram bem desanimadores. Por exemplo, essa coorte aqui, que acabou vendo que a gente tinha um odds ratio dos pacientes que estavam em ECMO versus terapia convencional, o odds ratio para ser realmente uma terapia danosa, tudo bem que ele cruzava a linha do 1, mas ele era de 2. Isso aí já gerou uma tendência a você ficar meio reticente sobre o uso de ECMO aqui. Aí veio esse trabalho do Zou, que mostrou que os 3 pacientes que usaram ECMO, os 3 morreram. Então, assim, a mortalidade de 60 dias encontrada foi bem diferente dos números que a gente viu em publicações prévias, e foi similar aos números do Eolia e do Lifeguard, que foram essas outras casuísticas que trataram de doentes que tinham asma, mas que, enfim, não era associada ao COVID especificamente. Então, aqui eu trouxe esse gráfico de barras que mostra, aqui nesse azul mais claro, a mortalidade dos pacientes em ECMO no D60 com COVID versus o grupo do Eolia, que foi 35 dias, e aqui o Lifeguard, que é aquela casuística maior que eu falei para vocês, só que aqui são 180 dias, 39% aqui a mortalidade que eles encontram. Sobre as complicações na UTI, aqui, ó, nessa barra azul mais clara, são os pacientes com Covid-19, e o azul mais escuro são os pacientes do grupo ECMO do Eolia, do braço da ECMO do Eolia. A gente vê que sangramento com transfusão realmente acontece e foi parecido. TEP foi bem mais comum e, na verdade, nem tinha sido descrito no grupo no trabalho do Eolia. Então, 16% dos pacientes aqui apresentaram TEP confirmado. PCR aconteceu, mas não foi mais frequente do que o Eolia. AVC isquêmico aconteceu mais em 1% dos pacientes. AVC hemorrágico realmente foi um pouco mais prevalente, até talvez pelo grau aí
pelo nosso uso um pouquinho aumentado de faixas terapêuticas de anticoagulação maiores, fora, né, todo o processo aí de alteração de coagulação dos pacientes, inerente aos pacientes de COVID. E a ocorrência de PAV, ela foi bem superior, né, nessa casuística aqui de COVID-19. Isso pode ter um monte de explicações, talvez o tempo de ventilação um pouco mais aumentado, talvez a própria característica do próprio COVID, ele ser um vírus que pode acabar fazendo uma imunoparesia ali local, não se sabe ainda essa resposta, tá? A incidência de pneumotórax também não foi maior. Então, conclusões, né? ECMO na COVID pode ser considerada como uma terapia para pacientes com asma grave e hipoxemia refratária ou acidose respiratória refratária a uma ventilação otimizada para evitar a bile, com média de mortalidade esperada de 35% na literatura atual. Levar em conta sempre o treinamento da equipe, os custos e as dificuldades relacionadas à terapia. A prona em ECMO, ela é factível e parece ser seguro. E aí, assim, só uma coisa minha, assim, um apelo, é que, assim, as terapias que a gente oferece na UTI não devem nos causar aflição ou angústia. A gente tem que cuidar do paciente como se ele estivesse na própria casa dele, sendo sempre possível dar banho, fazer troca higiênica, trocar o decúbito, mantê-lo acordado participando do seu cuidado, sendo até mesmo possível que o doente em ECMO seja capaz de sair do leito e caminhar, que é essa fotinha aqui. Essa nossa guerreira acabou vindo a falecer, mas uma paciente que ficou em ECMO muito tempo aí fora. E isso é amor, né? Cuidar do dente como um todo. E aí essa apresentação fica aí como homenagem a todos os pacientes com Covid-19, um apelo budístico aí que todos os seres possam se beneficiar. Muito legal, Luísa. Tá ótimo. Excelente. Bom, gente, comentários aí de vocês. Ó, hoje, assim, o texto acho que não tem nada estrutural para a gente ficar batendo muita cabeça, mas os dados dele acho que são bem importantes para nós aí no dia a dia. Qual o pensamento que vocês têm? Só desculpa, antes de tudo, só falar um pouco do que aconteceu com a gente aqui, né, no hospital. Acho que assim, é um jeito bem fácil de definir como é que foi a nossa experiência com a ECMO aqui no HC, foi catastrófica, né? Acho que assim, indicados pelo grupo foram 8 pacientes, né, dos quais só 2 sobreviveram. E, bom, acho que para saber é isso daí. E causas de morte foram causas, posso dizer, esquisitas, né? E eu estava até revendo aqui com a Luísa e com o Bruno, a gente estava revendo esses dias anteriores, foi um AVCI, um AVCH, uma trombose de cânula. Os 3 evoluíram com morte cefálica. Um hemotórax maciço, um corpo pulmonar e tinha mais um. Morreu mais um que eu não estou lembrando o que foi. O último ele infectou mesmo, só para você. Morreu de hemotórax maciço. Essa infecção não teve nenhuma que morreu de infecção. Isso foi interessante. Eu não lembro o que foi a última morte. Tá bom. Só para a gente ter uma ideia aí de como foi a nossa experiência. Só uma característica nossa aqui. A gente estava vivendo um campo de guerra, né? Então, nenhuma indicação nossa foi indicação clássica com relação a PF abaixo de 70. Todos com relação a PF abaixo de 50. Né? E acho que se a gente for pegar a saturação de quando a gente colocou os doentes em ECMO, acho que pouquíssimos deles estavam saturando acima de 60%. Estão todos na correria. Que, pelo EOLIA, que nem a Luísa bem mostrou para a gente aqui, são os doentes que menos se beneficiam. Né? Isso é só uma crítica. Né? A nossa experiência foi ruim, mas ela foi ruim porque a gente pediu para ser ruim. Mas enfim, vamos lá. O que vocês têm aí de pensamentos? Professor? Diga. Dá para ouvir por aí? Dá sim, Matheus, pode falar. Primeiramente, pô, a Luísa
grande aula aí, uma ótima revisão aí do tema, muito bom. Acho que uma das coisas que quando eu estava lendo o Jack eu achei muito interessante foi realmente esse grupo 3 do grupo Eólia, que foi o que mais se beneficiou, né? Cada vez a gente vê o CO2, o espaço morto sendo um fator prognóstico, né? Esses pacientes realmente que fazem mais espaço morto, fazem mais hipercapnia, eles morrem mais, né? Bem interessante como esse grupo de pacientes se beneficia mais, né? Outra coisa, eu acho que a ECMO, não sei, né, para os pacientes com Covid, pelo que a gente viu aqui, né, sem pouca experiência, né, a gente sabe muita coisa sobre a doença, nem muito sobre ECMO também, é que ela testa muito, assim, ela bota a teste toda a equipe, né, toda a equipe da UTI, né, então, assim, acho que grande parte dos pacientes não morreram de hipoxemia, mas podem ter morrido de consequência de outras consequências que talvez a gente tenha causado para eles, né? Ou não tenha prestado alguma coisa de atenção e ele tem tido esse malefício por causa disso. Então, eu acho que é complicado, né? Eu acho que a ECMO, por esses pacientes ficarem mais tempo na ventilação, uma doença que demora para melhorar, ela coloca em teste toda a equipe, né? Então, acho que isso que a gente consegue ver a nossa qualidade do nosso serviço baseado nesses pacientes, né? Não sei. O que vocês acham sobre isso também? Foi uma coisa que eu consegui, acho que eu percebi, mas não sei se eu estou viajando também. O que vocês acham? Você teve essas experiências pessoais, né? Fala, Matheuszão, eu acho que sobre isso de talvez ver mais ou menos a qualidade do nosso cuidado, eu acho complicado a gente falar sobre isso num paciente que é tão grave, né? Eu acho que é mais fácil a gente avaliar a qualidade do nosso cuidado em doentes que são de gravidade mais intermediária, porque são, acho que, sinceramente, na minha opinião, eu acho que é isso que a gente acaba fazendo um pouco mais de diferença. Uma coisa que eu estava discutindo com o professor é que, poxa, será se a falta de familiaridade com a ECMO de toda a equipe, porque, poxa, aqui no HC é bem na UTI do professor, praticamente todos os plantões são bem familiarizados, mas isso a gente não encontra em todo lugar, né? E será se isso é não seria um impeditivo maior para essa terapia ser um pouco mais popularizada, assim? Eu acredito que sim, porque não adianta ter só um bom médico ou dois grandes médicos naquela UTI fazendo com que aquilo funcione, porque as pessoas entram em estafa, entram em fadiga, e eu acredito que, né, quanto mais pessoas familiarizadas com aquele tipo de terapia, melhor. E até um dos motivos que eu coloquei aquilo no final, sobre o paciente tem que ser cuidado como se ele estivesse na casa dele, é porque eu tive uma experiência recente lá no Piauí, e assim, a gente nota que o pessoal tem medo do doente que está em ECMO, e assim, eu acredito que se a gente tá promovendo uma terapia para um doente em UTI, essa terapia tem que ajudá-lo em todos os setores, né, da vida dele. Não pode, vou salvar o pulmão e deixar abrir a cratera nas costas, assim, não tem condição, né? A gente tem que conseguir lidar com aquela terapia e ajudar o doente apesar dela, né? Ela tem que estar ali para ajudar e não para atrapalhar em nenhuma parte do cuidado. Não sei o que o professor pensei a respeito. acho que assim, Matheus, concordo com você, acho que sem dúvida nenhuma, uma vez que o negócio para de ser novidade, ela parou de ser novidade porque entrou na rotina, né? Quando entra na rotina, a tendência das coisas irem mais lisas e darem mais certo, penso eu que talvez seja maior. É que para a gente aqui no HC, raridade é raridade, né? Na média, a gente faz aí 4, 5 por ano. O recorde foram 10 em um ano. Isso em 2011. De lá para cá só vem caindo. Assim, eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, acho que é isso aí. Acho que você tem razão. Só lembrar que aqui agora no Covid, as UTIs, a estrutura das UTIs foi pulverizada, né? Tanto a equipe médica, quanto equipe de enfermagem, quanto equipe de físio. Foi todo mundo pulverizado pelo hospital, né? Começou praticamente tudo do zero no meio do tsunami, o que complica um pouco a vida de todo mundo, né? Então, pode-se dizer que foi pesado para todo mundo, todo mundo. É que para a gente só realmente foi algo, uma pedra no meio do caminho para empurrar, né? Então, acho que você tem bem razão no que você está falando. Só que a gente está num momento novo agora, né? O número de casos desmoronou, as equipes estão se recompondo, né? Voltando para o basal. Acho que está todo mundo um pouco menos cansado.
na discussão que estava tendo entre a gente, né? O pessoal do grupo. E talvez agora seja um bom momento para a gente realmente ter alguma experiência, né? Professor, fazendo uma pergunta sobre o senhor, naquela análise da Bayesiana, o senhor é o cético ou otimista? Eu não sei, acho que depende do dia. Não, eu acho que assim, olha, gente, ECMO deve funcionar assim, mas para um pool de doentes que é muito pequeno e selecionado. Tá? Eu acho que assim, um jeito talvez interessante de a gente começar a pensar um pouco melhor no que é a ECMO foi uma proposta do pessoal lá do Sul, que é de... Eles tiveram sobrevida dos doentes que tiveram indicação e não foram colocados em ECMO maior do que os que foram colocados em ECMO. A gente vai tentar fazer isso aqui junto com eles, né? Pegar os nossos doentes que ficaram com frequência de 40, 50, 60, relação PF abaixo de 70, e ver quanto que eles sobreviveram também. Que essas foram as indicações clássicas ali, né? Do pessoal da Pitié e dos franceses como geral. Mas acho que assim, essa casuística do professor Lacombes, ela vem bem paralelo com a casuística da Elso como um todo. Se bem que boa parte da Elso, todos esses estudantes que a Luísa mostrou hoje, eles fizeram parte da Elso. A sobrevida deles é muito alta, acima de 67%, né? Opa, desculpa, 64%. E... Nossa, desculpa, uma coisa que faltou eu dizer, a nossa sobrevida média aqui no HC, nos primeiros 60 pacientes, é de 55%. Dos doentes transportados, que foram aqueles que foram trazidos de fora, lembrando que muitos deles eram precoce, né, que talvez se tivesse aqui a gente não teria colocado. A sobrevida deles aqui, nossa, no HC, é de 72% de 24 pacientes. Né? Então, é uma coisa interessante, né? Talvez a gente esteja colocando o doente muito tarde, e acho que uma lição que ficou para mim, pelo menos da casuística da Pitié, é que os doentes, você vai pôr em ECMO, eles vão ficar muito tempo. Se os pulmões, você ficar na dúvida se eles vão voltar a ser pulmão, se o doente sobreviver de disfunção de múltiplos órgãos, provavelmente eles vão voltar a ser pulmão sim, daqui 1 mês e meio, 2 meses. Né? Então isso é um tempo grande de suporte, isso que eu quero dizer. Só complementar uma coisa que eu esqueci, eu menti para vocês, falei que nenhum doente tinha morrido de infecção, uma morreu sim, que foi inclusive uma doente do Matheus, né, que teve uma mediastinite. Que foi uma paciente que teve uma lesão de traqueia na intubação, foi para o centro cirúrgico em ECMO, quando voltou, desfez toda a sutura, contaminou a mediastina, tórax e acabou morrendo. Vou fazer só mais um comentário, gente. A canulação femorofemoral. Essa é uma canulação que, assim, acho que ninguém tem experiência tirando os australianos. Né? Aqui no HC, das nossas 60 e sei lá quantas agora, a gente teve... Acho que foi uma, né? Femorofemoral. Foi uma paciente que ficou em femorofemoral. E que ela era pequena, deu para colocar cana venosa na cava superior. Olha, gente, quando a gente põe um doente em femororal, a Luísa teve a experiência também. Em geral, assim, a gente vai ter uma ECMO de baixa eficácia, que vai tirar CO2, que vai oxigenar, só que a oxigenação bem débil. Então, a gente vai ter que tolerar a hipoxemia. Em geral, assim, até consegue fluxo alto, dependendo em que altura ficarem as cânulas, né? Mas, enfim, eu também não tenho impressão boa da femorofemoral, mas só lembrar que quem criou isso foram os australianos, que eles canulam muito femorofemoral. E a mortalidade deles é aquela que a Luísa mostrou pra gente, muito baixa. Inclusive, acho que vocês prestaram atenção, depois voltem para ver o slide que ela mostrou dos dentes australianos, os dois estavam femorofemoral. As duas cânulas embaixo. Tá? Bom, alguém tem mais alguma colocação aí? Chefe, desculpa. Fala, Matheus. Matheus, acho que foi um que teve aí experiências aí com a ECMO no Covid, né, Matheus? Fala aí.
Que isso, chefe. Acho que essa paciente eu lembro muito bem. Ela, até a indicação da ECMO dela foi para cirurgia, né? Não foi nenhuma indicação clássica. A gente foi ali naquele calor do momento ali, né? Mas ela foi uma pena também. Uma dúvida, na verdade, perguntar para a Luísa também, para o senhor também. Dessa corte, você sabe quantos pacientes foram transplantados, chefe? Eu acho que eu nunca vi nenhum paciente, pelo menos nosso aqui, realmente ficar em ECMO, bastante tempo em ECMO, transplantar e ficar bem. Não sei se nessa casuística algum desses pacientes chegou a transplantar, se isso é uma realidade também fora, que eles conseguem transplantar o pulmão e esse paciente fica bem. É uma dúvida que eu fiquei. O Lapiti é um hospital que é referência para transplante cardíaco e respiratório, né? Desculpa, pulmonar na região da Grande Paris. Agora, quantos foram, eles não põem isso no texto. Né? Não põe. Se alguém foi, né, na verdade. A gente só lembrar que essa é uma das maiores casuísticas e ela é positiva desse jeito, mas tem um monte de casuística pequena que foram péssimas também. Então, eu acho que talvez o tipo de doente colocado faça bastante diferença mesmo. Deixa eu passar aqui. Só um comentário para eles conseguirem ter. Quantos casos eram mesmo? 80? 80 com 3 semanas de ECMO? A mediana? Eles deviam ter uns 20 pacientes em ECMO ao mesmo tempo aí. Ao longo de 3, 4 meses. Então, eles tinham uma estrutura que pouca gente tem, né, para conseguir botar tanta ECMO. E uma coisa que é uma recomendação da Elso, é muito o capitão, o Alan Combs e o Daniel Brody, que mais publicam isso, eles sugerem muito que centros de alto volume mantenham isso, e lá sempre foi um centro de alto volume, e eles tinham condições de escalonar o volume deles, né? Então, por isso que eles conseguiram fazer uma indicação menos restritiva, uma indicação do EOLIA, que é bem pouco restritiva, né? A indicação, agora, com tanta ciência respiratória que a gente vê uma indicação liberal, né? Com a PF abaixo de 80 por 6 horas, quantos que a gente não viu assim, né? Então, só que eles tinham condições, né, de botar, porque se a gente tivesse isso, ia precisar de umas 3 UTIs aqui, ia precisar de uns 30 leitos para botar doente em ECMO, isso doentes jovens com poucas comorbidades, né? Eu acho que Só nesse sentido, assim, é só fazer uma conta, né? Eles avaliaram 470 pacientes e 80 ficaram em ECMO, dá um quinto, né? A gente até o final de julho foram... os critérios do... mas numericamente. sim. As razões de exclusão. Exato. A gente teve 1.500 pacientes até final de julho. Agora a gente deve estar próximo dos 2.000 pacientes. Né? Se a gente for contar 20% disso, dá o quê? 400 pacientes? Eu acho que a gente com 2 ECMOs ao mesmo tempo, o Matheus, que eu diga, já suou bastante, né? Enfim, acho que isso é uma coisa para ter em mente aí, né? E eu acho que a outra grande aprendizado mesmo, com essa publicação e a da Elso agora, que saiu recente, é isso, é uma ECMO, a gente está acostumado a botar ECMO e esperar que em até uma semana, boa parte dos doentes vão melhorar, né? A mediana ser menos que uma semana. E não é o caso aqui também, né? Então, tem que botar para esperar que vai ficar em ECMO um mês e que ele vai sair da UTI dali uns 2, 3 meses, talvez. Deve ser algo nesse sentido. Então, aqui é a reflexão que a gente está fazendo, né, Marcelo? Então, tem que cuidar desse doente muito bem, para ele não morrer de evento adverso, tanto com coisas de coagulação, sangrar ou trombosar, quanto do basicão aí, que é o doente infectar e morrer de infecção, né? Então, é muito difícil, tem que ter uma coisa que funcione muito bem para isso estar certo, assim. Só outro dado importante para a gente, o Lapitier é um hospital que realmente tem pouca infecção, né? Mas uma coisa só lembrar que na experiência prévia do Lapitier, os doentes que ficam em ECMO veno arterial, pelo menos, a incidência de PAV deles ele tem em torno de 25% até 30%. E aqui foi 87%. Né? Só, assim, é muito tempo de exposição mesmo, né? Só, acho que uma consideração para a gente ter aí na cabeça. Bom, gente, acho que mais alguma coisa, Luísa? Bruno? Adriana, quer falar uma coisa? Bom, gente, então,
vamos lá, eu acho que esses dados que a Luísa mostrou são bem importantes para a gente parar, pensar. Eu acho que a gente fez errado, né? Fez errado aqui, a gente precisa corrigir o que fez. E um jeito de a gente entender melhor o que aconteceu, acho que logo logo a gente vai ter dados aí dos que eram para ter sido colocados e não foram colocados. Aí quem sabe a gente consegue montar um raciocínio um pouco melhor aí para tentar corrigir o caminho aí para frente. Tá bom, gente. Então, vamos lá. Nenhum bom apetite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.